nossa alma anseia por esse momento. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje, sincera, guarda para você a resposta. Nós falamos todos os momentos, todos os cultos, nós ouvimos falar, Jesus está voltando, o Rei está voltando, Maranata, hora vem. Nós choramos com as canções, Hosana, teu reino vem. Mas qual é o anseio do teu coração por esse momento? A dor é grande, a tribulação está te sufocando, aí você ora, Jesus, vem logo que eu não estou dando conta mais. Ou você está clamando para esse momento porque você verdadeiramente anseia em encontrar com o noivo. Porque existe uma diferença no fiel. Nós oramos, Senhor, vem logo porque eu não aguento mais, está difícil, a enfermidade está me consumindo, as dificuldades estão me consumindo, Jesus, volta logo. Ou você fala, Senhor, vem, porque eu quero te olhar face a face. Às vezes nós falamos, Jesus vem, mas da boca para fora, e esquecemos que estamos falando com um Deus que vive. Não é como uma imagem que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta. Falamos com um ser que vive e que responde às nossas orações, que responde aos nossos anseios e que responde às nossas súplicas. Esse Deus que vive está vindo. Esse Deus que vive, que se fez carne, está voltando. E isso é uma canção linda, mas nós estamos orando essa canção. Invocamos o teu nome, Hosana. Teu nome, Hosana, vem, Hosana, acima das alturas. O teu nome está sobre tudo e sobre todos. Olha a seriedade disso, irmão. Já passou do tempo da gente ficar falando clichês gospels e ficar citando frases de impacto. Está na hora da gente rasgar o nosso coração como sacrifício de adoração e colocar a verdade no que a gente fala, a verdade no que a gente canta, a verdade no que a gente prega. Jesus vem, é isso mesmo que você quer, igreja? E se Ele chegar hoje, 11h59, agora, é isso mesmo que eu quero, Senhor, é isso mesmo que eu anseio, é por isso que eu canto, que eu invoco o Teu santo nome, Senhor. Eu quero estar preparado para esse encontro, Senhor. Eu sinto que nós estamos tão engessados com comodismo, com conforto. Estamos engessados demais com as coisas que o mundo está oferecendo. Estamos morrendo na frieza espiritual com belas canções. Mas viemos para cá e o nosso foco é olhar para o relógio. Será que falta mais uma canção para acabar o louvor? Como é que eu anseio para a volta de Jesus se eu estou ansioso para que o culto acabe e retornar ao meu lar para ver o que vai passar no Fantástico logo mais? Se o anseio da minha alma verdadeiramente é encontrar com o noivo, eu não estou mais preocupado com o que está lá fora, porque quando eu estou aqui dentro, o meu foco, a minha adoração, a minha visão, toda a minha atenção se deve a Ele. Nós não estamos aqui para cumprir protocolos, para ficar bonitinhos, arrumadinhos, colocar uma luz bonita, um louvor legal, uma roupa bacana, um melhor perfume, e vir para cá encontrar com os amigos, para saber qual lugar eu vou lanchar depois do culto. Mas eu estou aqui porque verdadeiramente eu tenho que abrir a minha boca e o meu coração e falar essas palavras de louvor, para que eu não seja pego de surpresa quando esse grande dia acontecer. Amém? Amém, irmãos, em nome de Jesus. Toma o teu assento agora, em nome de Jesus. Vamos pregar. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 27. Aleluia. Todo ser que respire e louve ao Senhor. Se você tem fôlego aí dentro de você, você pode glorificar, você pode aplaudir, você pode adorar. Você é livre. Está na casa do Pai, amém? Daniel, capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 27. Amém? King James. O texto diz o seguinte: a profecia das 70 semanas. Falava eu ainda em oração e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, colocando minhas petições diante de Yahvé, o meu Deus, em favor do monte santo de Elohim. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Então ele me orientou, dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento.
Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que eu te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim, sabe e entende isto. Desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Machia ungido, o líder escolhido por Deus venha, transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então, a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídos pelo governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Este governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares, e em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Daniel. Posso considerar esse livro aqui como um dos livros mais apocalípticos que existe na Bíblia. Só fica para trás do livro de Apocalipse. Mas o próprio livro de Apocalipse cita várias referências do livro de Daniel. Eu preciso que você entenda 2 coisas antes. Existem 2 tipos de profecia na Bíblia. A profecia clássica, que é aquela que você escuta o profeta falar, eis que te digo, ou assim diz o Senhor. Essa profecia, ela é de consequência e resposta quase que imediata. Ela, quando ela é dita na Bíblia, você vai ver que ela acontece ou é imediatamente ou poucos dias depois ela já acontece. Mas você também vai ver outro tipo de profecia, a profecia apocalíptica, que ela é o seguinte: eu vi e ouvi. Quando você vê na Bíblia alguém falando assim, eu vi e ouvi, isso é uma profecia que vai acontecer para os próximos dias, para o futuro daquela época que estava sendo dita e declarada aquela profecia. Mas nesse caso, especificamente, com toda a honra e privilégio, o homem chamado Daniel, ele não ouviu de um profeta. Um próprio anjo mensageiro desceu do céu, porque ouviu o clamor dele, para entregar uma visão apocalíptica. Para entregar uma visão do que está por vir, não para a geração dele, mas para o que iria acontecer depois das gerações que vieram depois dele. Imagina, Israel, grande nação de Deus, a menina dos olhos de Deus. Tudo bem? Tem uns amigos nossos aqui, que bom ver vocês aí, coisa linda. Israel, a menina dos olhos de Deus, foi tomada pelo rei Nabucodonosor. Isso aí todo mundo já sabe, né? Escola Bíblica Dominical. Todo mundo foi cativo para a Babilônia. O que aconteceu? Quando tudo isso aconteceu, o profeta Jeremias teve uma visão. Esse cativeiro vai durar 70 anos. E o povo de Israel vai retornar para a sua cidade. Daniel estava lá, ele foi com 16 anos, já tinha passado a cova dos leões. Pouco tempo atrás ele estava orando. Quem já ouviu falar da história de Daniel? Que ele orou durante 21 dias e o príncipe da Pérsia se levantou para tentar impedir que o Senhor desse a resposta para ele. Olha só a guerra espiritual acontecendo, batalhas espirituais em ambientes espirituais. Mas Daniel sabia da profecia de Jeremias, que já estava morto. E ele falou, o tempo está chegando no fim. Como foi que o texto começou? Falava eu ainda em oração e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo. Porque já estava chegando o fim dos 70 anos que Jeremias disse. Então a qualquer momento eu posso voltar para a minha terra. Então eu já estou pedindo, Deus me perdoa. E nessas orações, nessas súplicas, Deus manda um anjo. Quem já viu um anjo? Eu ia sair correndo.
Deus manda um anjo, Gabriel, o mensageiro dos céus, aquele que entrega as respostas, aquele que entrega as mensagens, e ele vai de encontro a Daniel e fala: Deus ouviu o teu clamor, e porque você estava orando, eu vim te mostrar, porque você é muito amado, eu vim te entregar conhecimento, sabedoria e interpretação do que vai acontecer. Então senta e entenda. Vamos ler o texto? Sabe qual é o maior problema do crente hoje em dia? Que a gente lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer, e a gente deixa passar várias pérolas dos céus para nós, porque a gente olha, não entende, passa batido. Quando não entende, dá uma mergulhada. Coloca para mim aí, Caio, por gentileza. Vamos destrinchar essas 70 semanas de Daniel, que ela diz muito respeito com o que a gente estava cantando aqui na hora do louvor. Amém? Então, como é que está no texto? É uma revelação que aconteceu a médio e longo prazo, amém? Para que você entenda rapidamente, quando a Bíblia diz assim, 70 semanas, você tem que entender que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O homem tem ontem, hoje e amanhã, Deus não tem, Ele é. Ponto final. O homem ele tem passado, presente e futuro, Deus ele é. O que para você ainda vai acontecer, para Deus já aconteceu. Ele já desenhou, já está escrito, para Ele já é, o tempo dele é hoje. Ele não dorme e amanhã ele começa o trabalho. Deus ele não acaba o expediente dele, ele volta para o palácio dele como um senhor, como muita gente imagina, o senhor dos cabelos brancos, senta no seu trono e descansa, aí depois ele acorda de manhã e levanta e vai para um dia de trabalho. Não, ele é, o tempo dele é hoje, é o agora, é instantâneo. Então quando Deus fala semanas ou dia, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? O Senhor fala 70 vezes 7, a matemática dele é a diferença da nossa, o tempo dele é diferente do nosso. Então quando ele fala semanas é o seguinte, Levítico 25:8 diz o seguinte, é um ensinamento: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7, de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos, ou seja, um dia representa um ano, uma semana representa 7 anos, 7 semanas representa 49 anos, e 70 semanas representam 490 anos, amém? Só para que a gente possa entender, porque ele falou semanas, mais anos, já aconteceu há muito tempo, Renan. Daniel já foi há mais de 2.000 anos atrás, quase 2.500 anos atrás. O que acontece? Olha o que está escrito no texto: 70 semanas estão determinadas. Quando a palavra de Deus diz determinadas, haja o que houver, nada vai mudar. Quando o Senhor fala está determinado, pode acontecer o que for, pode se levantar governo que for, pode se levantar homem que for, potestade que for, está determinado, não vai mudar. Amém? 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer, aí aqui é uma consequência, a fim de fazer cessar toda transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Lembrando, Daniel estava cativo na Babilônia quando ele recebeu essa profecia. O templo tinha sido destruído, não tinha mais templo, a cidade estava em ruínas, não tinha, poucas pessoas ficaram para trás, os vermes, considerado para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, deixa para trás só a escória da sociedade de Israel, não quero saber, só ficou ruína, pobreza, desgraça, eu sei que a palavra é pesada, mas ficou somente isso para trás. Mas aqui é uma promessa, então Senhor, o que vai acontecer? 70 semanas estão determinadas para que aconteça tudo isso, é a consequência. Versículo 25, assim sabe e entende isso, e aqui começa a brincadeira. Desde quando partir o decreto real para restaurar e reedificar Jerusalém. É uma determinação. Decreto real significa o quê? Que algum governante, alguma autoridade vai determinar isso para os homens. Até que o Machia, o ungido, o líder escolhido. Lembrando, quando Daniel era cativo, Jesus ainda não tinha vindo. Quando Daniel estava sobre a Babilônia, Jesus ainda não tinha aparecido. A esperança do povo judeu, hebreu, era o quê? O Messias vai chegar a qualquer momento. Nós não sabemos quem ele é. Eu não sei de onde ele vem. Eu sei que ele é descendente de Davi, mas ele ainda não apareceu. Mas aí o anjo Gabriel desce e fala para Daniel: 70 semanas, desde o decreto, até que o Machia, ungido, escolhido, o Cristo, o líder escolhido por Deus venha, transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas, 62 semanas, só aí já são o quê? 69 semanas, a profecia fala de 70.
Mas por que foi dividido? Por que o anjo Gabriel não chegou e não falou assim, quando transcorrer 69 semanas, o Messias vai aparecer? Por que ele dividiu esse período? É interessante, é gramática. Um tempo de 7 semanas, vírgula, e 62 semanas, ponto final. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros, trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Essas 70 semanas elas aconteceram em 3 etapas, isso é importante eu frisar. 3 etapas aconteceram para que se cumprisse, 2 delas já se concretizou, falta apenas uma. A primeira semana está onde, Renan? Esdras capítulo 7, eu vou ler rapidamente, para a gente ganhar tempo. Esdras capítulo 7 diz o seguinte, Artaxerxes, ele era o governador da Babilônia. Nabucodonosor já tinha ido, Ciro, que era aquele que se agraciou com os judeus, também já tinha ido. Então veio Artaxerxes, o novo governador, e ele vira rei dos reis, e sacerdote Esdras, mestre da Torá, a lei do Senhor, paz e prosperidade. Decreto, pois, que todo israelita, inclusive sacerdotes e levitas, que quiserem ir a Jerusalém, tenha minha permissão para seguir contigo. Resumindo, ele decretou, qual é o texto? Desde quando partir o decreto real, a partir daí contarás 7 semanas, vírgula, e 62 semanas. 7 semanas são quanto tempo? Deixa eu voltar aqui para a minha colinha. 49 anos. O que aconteceu? Esdras, Neemias, quem lembra da história de Neemias, que foi reconstruir os muros de Jerusalém? Livros esparsos, livros diferentes, histórias diferentes, contando a mesma coisa. A Bíblia é inerrante. Então, Daniel teve essa visão e recebeu o direcionamento de Deus. O anjo Gabriel falou, quando saiu o decreto real, Daniel, quando o governador do tempo, que não foi imediatamente que Daniel recebeu, Daniel nem existia mais, irmãos, quando isso aconteceu. Quando o governador do tempo decretar, conte 7 semanas, vírgula, e 62 semanas. O que aconteceu, Renan? Artaxerxes liberou, Esdras, pega quem quiser. Todo e qualquer israelita, judeu, hebreu que quiser retornar para a sua cidade, eu autorizo. E eu crio uma lei, ninguém vai poder impedir vocês. Vá. Pegue todo o ouro, toda a prata, tudo o que você precisa, reconstrua as cidades, reconstrua o templo e faça morada lá para que o povo volte, porque ele se agraciou. O Senhor tocou no coração desse homem. Amém? Então começou. 7 semanas, Renan. O que aconteceu? 49 anos. 49 anos depois, e eu posso até dizer para você que de contagem exata, 49 anos depois, toda Israel estava reerguida. Toda Israel estava pronta. O templo, o segundo templo de Israel, onde era a adoração, estava reerguido com todos os seus utensílios, casas prontas, as ruas estavam prontas, tudo estava funcionando normalmente. Qual é a profecia, Renata? Assim sabe, 7 semanas, vírgula, e 62 semanas. Para o quê? Para que venha o ungido. Depois que se cumpriu a primeira parte da profecia, já foi cumprida. Esdras capítulo 7. Engraçado, Renan, o livro de Esdras é antes do livro de Daniel, mas a história não, a história Esdras foi depois de Daniel, amém? Escola Bíblica Dominical. O que aconteceu, Renan? 49 anos depois o templo foi erguido, Israel foi reerguida, começa a contar 62 semanas, 434 anos, só não é de maneira exata, porque nem o nascimento de Cristo a gente sabe quando foi exatamente. Há um erro de 3 anos para mais, 3 anos para menos. Então fica nessa margem. 434 anos depois, o que aconteceu? O Messias, o amado, o esperado, o Rei, o Senhor está em Israel. Exatamente 434 anos depois que Israel foi reerguida. E ele está entrando em Jerusalém. E as nações, as cidades, as pessoas que estavam lá começam a declarar: Hosana. Hosana, Hosana. Ali foram 439. Renan, então o que você está querendo dizer? Eu quero dizer para você que 2 das 3 etapas já aconteceram. Quero dizer para você que já foram 493 anos. Falta 1 semana a se cumprir. Alguns estudiosos, alguns teólogos reformadores vão dizer que isso já aconteceu, mas eu não encontro fundamento bíblico para isso. Porque o próprio Cristo vai condizer em Mateus 24, e a gente vai ler o texto, que quando aconteceu o que está por vir, quem lê o livro de Daniel entenderá. Mas o que aconteceu, Renan? Vamos lá?
7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros. Passa para o próximo versículo, Caio, por favor, o próximo slide. Decorridas as 62 semanas, você percebe que ele não fala, depois de passar das 69, ele cita exatamente as 62. Viu por que é bom você ler a Bíblia passo a passo, com calma, sem pressa, para cumprir o protocolo lá do roteiro bíblico? Eu já li 3 versículos hoje. Não, eu quero ler esse versículo, eu só vou sair daqui quando eu entender. Isso é uma profecia apocalíptica, para te dar razão para o que você canta nos louvores da tua igreja, para te dar razão quando você abre a boca para dizer para a pessoa lá fora e falar, ei, Jesus está voltando. Ele fala, por quê? Não sei, porque a minha igreja diz que Jesus está voltando. Preste atenção no que a gente fala em nome do Senhor. Então, depois de decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte. Mas Daniel, que ungido, ele nem chegou e já vai morrer. Mas a esperança não é que o Messias vai salvar Israel, vai levantar o povo e vai governar as nações. Depois de passar 69, o que aconteceu nessas 62 semanas, Renan? Foi um tempo de espera. Israel se reergueu, voltou a ter rei, voltou a ter governante, voltou a ser nação independente. Depois de 434 anos, o que acontece? Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus se revela como Cristo, como Messias, e Jesus morre. Portanto, será tirado da cidade, a cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo dos governantes que virá. Presta atenção. Será destruída novamente a terra de Israel pelo povo do governante que virá. Não veio. Mas por quem que vai ser destruído? Pelo povo dele. O que é o povo dele? O sistema do anticristo. Lembra que Paulo já falava, o espírito do anticristo já está entre nós? Lembra que os profetas já falavam, o espírito do anticristo já está entre nós? E ele falava que não é o governante, não é o anticristo, mas o povo dele. O povo que serve ao sistema do anticristo virá novamente, depois que o ungido morrer, depois que o Messias morrer, e ele vai destruir novamente a cidade. Pelo povo do governante que virá, o fim chegará como uma inundação. 2 pontos. Guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Jesus veio, morreu, ressuscitou ao 3º dia, ele passou 40 dias depois de ressurreto na terra. Mais de 500 pessoas o viram, pessoas de outras cidades foram lá para ver, que isso, aquele cara ressuscitou? Sim, ele continuou 40 dias convivendo com as pessoas, até que chegou um dia, o que aconteceu, Renan? Chegou um dia, Atos capítulo 1, ele já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer para cumprir a promessa do que estava escrito aqui, há mais de 493 anos antes dele vir. Foi o seguinte, então, os que se haviam reunido lhe consultaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Porque o Senhor já morreu, já voltou, já ressuscitou, o que mais falta acontecer? Ele lhes afirmou, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e aqui é a coisa mais linda, até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles, e aconteceu que estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram, homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Olha que interessante, até esse exato momento o Espírito Santo ele vinha de passagem, ele não habitava só em tendas, ele habitava na arca, ele habitava em algo que era santo, que ninguém poderia nem tocar, porque se ousasse tocar morreria. Depois desse episódio, depois desse capítulo aqui da história, ele desceu sobre toda a carne e fez morada em nós. E Jesus disse, para que não se fique apenas aqui em Jerusalém ou na Judeia, mas que essa mensagem das boas novas do meu reino se estenda até os confins da terra. Houve um hiato no tempo, houve uma pausa na profecia, houve um intervalo, mas para que, Renan? Olha só, determinadas. Esse governante, voltando lá, o povo dele destruiu, 70 anos depois, irmãos, que Jesus voltou para os céus,
sob a autoridade de Roma, Israel viveu sob o jugo de Roma, o templo foi destruído novamente. Por isso que não tem mais templo. Se você for em Israel hoje, tem o Muro da Lamentação. O que é o Muro da Lamentação? É uma das paredes do templo. É uma das únicas coisas que sobraram do templo. É o Muro das Lamentações. Então as pessoas oram lá com a sua fé, e eles oram lá naquele muro. É uma das paredes do templo. 70 anos depois que Jesus retornou aos céus, foram destruídos novamente. Está vendo? Aconteceu mais um episódio da visão que Daniel recebeu e o anjo revelou. Vamos lá para o último versículo. Esse governante, lembra que o povo dele que destruiu o templo? Agora é o governante. Pois com sagacidade firmará um pacto com muitos que durará quanto tempo? E uma semana equivale a quanto tempo? Em anos? Ele firmará um pacto que durará 7 anos. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E uma das principais alas do templo será colocado o sacrifício, o sacrilégio terrível e grande abominação, até a consumação. O fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Renan, e a última semana? E o que aconteceu? Que de lá para cá teve um hiato no tempo, parou. Coloca o quadro para mim, por favor, Caio. Eu fiz um resuminho aí, fácil, para ver se a gente consegue entender. Então, não sei se está dando para ver direito, porque se eu botasse branco, vocês iam ficar com dor de cabeça até. 7 semanas já aconteceu, ok? Já foi, decreto saiu por Artaxerxes. 62 semanas também já foi, é um intervalo de tempo que houve entre um e outro. Jesus veio, entrada triunfal em Jerusalém, Lucas capítulo 19, versículo 28, ele subiu no jumentinho, em toda a sua humildade, e ele entrou em Jerusalém, e todos pararam e reconheceram e adoraram ele como o Machia, o Senhor, Yeshua, és bem-vindo, Hosana nas alturas, se cumpriu a promessa. E o que o texto diz que a gente leu? Depois das 62 semanas, não durante, depois, olha como Deus ele é pontual em detalhes. Depois das 62 semanas, o Messias será morto, Jesus foi crucificado. O que aconteceu aqui, Renan? Um hiato no tempo. Para quê? Os estudiosos dizem que esse tempo é chamado de pausa para os gentios. É o tempo da igreja. É o tempo onde foi aberta a oportunidade para que nós, condenados, pudéssemos receber a graça superabundante, imerecida, alguns chamam até de escandalosa, para que pudéssemos fazer parte e sermos enxertados nessa promessa. No início da visão estava escrito o quê? 70 semanas foram liberadas sobre o teu povo e a tua cidade. Até então era o teu povo e a tua cidade. Depois desse ato de morte e de graça, nós também recebemos essa promessa. Mas Renan, quanto tempo? Não sei. Um intervalo de tempo entre as semanas. O que falta acontecer, Renan? Falta a última semana. Para quem não entendeu, a última semana é a tribulação. Porque vai estar sobre o governante, o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Não é que o mundo já é do maligno, não. O sistema do mundo está no maligno, é diferente. Ele está com a permissão de governar. Porque foi decretado, o Senhor ele não volta atrás da palavra, foi decretado, falta uma semana a se concretizar. O que vai acontecer nesse tempo, Renan? Sabe o que aconteceu quando Jesus foi elevado aos céus? O Espírito Santo desceu sobre Atos, capítulo 2, o que aconteceu? O maior avivamento da história daquela época. Sabe o que isso quer dizer? Daquele dia para cá, começou a contagem dos últimos dias. Bora ler Mateus 24, agora é Jesus falando. Mateus capítulo 24. Eu vou ler rapidamente aqui, não precisa botar não. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo. E desencaminharão, olha que palavra, desencaminharão muitas pessoas. Versículo 5, pois muitos virão em meu nome. Em meu nome. O que a gente vive no século 21 hoje? Quantas pessoas estão se levantando em nome de Jesus para fazer exatamente o que não está estabelecido por Jesus? Quantas casas de oração nós entramos e nos escandalizamos porque nem o nome daquele que nos salvou é dito em nenhuma das liturgias de seu culto.
Quantas igrejas nós entramos e nem o Cristo que é para ser adorado, Ele é mencionado em suas pregações, em seus louvores. Cuidado, para que ninguém vos seduza. Versículo 6, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Renan, guerra existe desde sempre, aqui o texto falou, e as guerras continuarão até o fim. Agora, rumor de guerra, quem sabe o que significa rumor? Rumor, eu estou ouvindo uma história, eu não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi dizer que vai acontecer alguma coisa em determinado lugar. Como é que ia acontecer isso naquela época, se não tinha internet, não tinha telefone, não tinha informação como a gente tem hoje? Como é que uma pessoa, que os índios que moravam no Brasil, antes de Brasil ser Brasil, poderiam saber que existia uma guerra entre Israel e Hamas? Agora hoje, século 21, se acontece qualquer coisa agora, nesse exato momento, em questão de segundos, todos vocês estarão sabendo, porque todos os aparelhos tecnológicos que vocês carregam no seu bolso vai lhe dar as informações de tudo o que acontece em tempo real no globo terrestre. Rumores de guerra, opa, mudou o cenário. Guerra sempre existiu, agora eu sei cada guerra que existe, em cada lugar do mundo, em tempo real. Israel foi atacado por Hamas recentemente, quem não está sabendo dessa informação? Rússia invadiu a Ucrânia, quem não está sabendo dessa informação? Coreia do Norte ameaça a Coreia do Sul, rumor de guerra, quem não está sabendo dessa informação? Estados Unidos se reuniu para atacar o Iêmen, quem não está sabendo dessa informação? Meu Deus, opa, na época de Jesus não tinha tecnologia, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Versículo 7, porquanto nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas Renan, existe terremoto e fome desde sempre. Procura depois, pesquisa, seja uma pessoa curiosa. A coisa mais linda do crente é quando ele é curioso. Vai atrás. Sempre existiu terremoto, mas de 200 anos para cá, o número de terremotos que existiu na história da Terra aconteceu apenas em 100 anos. Renan, que isso, que exagero? Pesquise. O número de terremotos que aconteceu em toda a história da humanidade, desde que existe homem até hoje, nos últimos 200 anos, aconteceu nesse intervalo de tempo. E se você observar, nos últimos 30 anos, triplicou esse número. O ano mal começou, 1º de janeiro de 2024, qual foi a notícia que você recebeu? Terremoto no Japão, no primeiro dia do ano, com tsunamis. Ah, Renan, mas semana passada, terremoto de novo. Vulcão em erupção na Turquia. Ah, mas sempre aconteceu. Não numa escala tão grande, em um intervalo tão pequeno de tempo. Amém? A cada 50 anos o número tem dobrado. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Meus irmãos, aqui no Brasil, não vou nem fugir, aqui no Brasil, quantos dos nossos princípios e éticos de moralidade cristã têm sido desdenhados pela sociedade? Quantas manifestações nós encontramos de pessoas pegando símbolos cristãos e fazendo apologia à imoralidade na rua? Quantas igrejas católicas e evangélicas não têm sido invadidas por manifestantes, militantes, ideológicos que estão tentando parar a nossa liturgia? Quantos homens da lei não estão se levantando para tentar frear o que essa mensagem está dizendo? Isso acontece desde hoje, Renan? Claro que não. Mas hoje, se você não se mistura com o que está lá fora e não se torna mais um mesmo crente, você é hostilizado. Você sofre difamação, as pessoas zombam dos seus filhos, as pessoas zombam da sua fidelidade à sua esposa ou ao seu esposo. Por quê? Porque em pleno século 21, Renan, pelo amor de Deus, a Bíblia precisa ser atualizada. Precisamos atualizar as nossas leis, as nossas normas. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, e se odiarão mutuamente. Meu irmão, não sei você, mas todo dia que eu abro o Instagram, eu fico escandalizado com uma nova polêmica de algum novo irmão na fé nas redes sociais.
Todo dia que eu abro a internet, eu olho alguma coisa que dá vontade de entrar na carne, pegar a pessoa, dar umas bofetadas na cara dela e falar: acorda, o que você está fazendo? Quantas pessoas de nome que muitos anos nos alimentam com a palavra, hoje estão cedendo ao sistema do governante que está por vir. E a gente para refletir: meu Deus, quantos escândalos, quantas traições, quantas divisões em denominações tradicionais. Se o pai, que era o líder de uma congregação tradicional por anos e anos e preservava morrer, o filho herda, o que acontece? Modismo, escândalo, tolerância ao que é errado, tolerância ao pecado, porque é melhor ter uma igreja cheia, mas vazia de servos e de filhos. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Isso aqui é Jesus que está falando, irmão. Meu Deus, quem imaginaria um pai matar um filho? Quem imaginaria um filho matar um pai? Quem imaginaria um cara que é casado com outra mulher, pegar uma criança de 7, 8 anos, rasgar a tela de segurança da janela e empurrar ela janela abaixo? Quem imaginaria isso? Se eu falasse isso há 50 anos atrás, seria o cúmulo do absurdo. Quem imaginaria uma jovem se juntar com um namorado dela para matar o seu pai para ficar com a herança? Quem imaginaria uma mãe pegar uma criança porque não quer tirar do útero, porque foi indesejado, com tanta facilidade, desprezo pela vida? Quem imaginaria a pessoa estar casada há tantos anos com seu cônjuge, respeitando, prometendo lealdade e fidelidade, de repente olhar qualquer outra mulher passageira que passa na rua e abandonar 20 anos de história por uma aventura? Quem imaginaria o amor se esfriar a ponto do filho não ligar mais para o pai, porque não vê, porque mora longe, porque está cansado? Quem imaginaria uma família de filhos colocar um senhor e uma senhora em situação deplorável e não ter piedade e amor, e não relembrar o que aconteceu quando era criança, que foi cuidado com tanto amor, que o pai abriu mão de tanta coisa para te dar o melhor, e muitas vezes crescemos e desprezamos, desejamos a morte. O amor está esfriando. Quem imaginaria alguém matar uma pessoa por causa de 10, 5, 15 reais e tirar a vida de um ser humano? Meu Deus. A palavra amor está sendo banalizada. Quem imaginaria homens grandes dizer que essa palavra tem que ser adaptada ao nosso sistema moderno? Tem que ser atualizada. Tem que ser atualizada, gente. Quem diz isso, meu pai? Passará céus e terra, passará geração, passará lei, passará tudo, mas essa palavra não passará, meu irmão. Como é que eu posso dizer aqui agora, vamos atualizar porque eu tenho que aceitar os homossexuais aqui? Temos que aceitar sim, irmãos, e falar a verdade, e pregar a verdade, ensinar a verdade, tratar em amor, cuidar em amor, respeitar, limpar, amar, tratar, mas nunca esconder, meu irmão. Mas se não houver arrependimento e mudança de mentalidade, o inferno é o destino. Ah, Renan, você está querendo me condenar? Eu não estou te condenando, eu estou lendo o livro que serve para você e serve para mim. Porque se ele serve para você em relação ao pecado que eu categorizo como grande, ele serve para mim se eu for um mentiroso. É a mesma consequência. Se você está dizendo que porque você é uma prostituta e eu estou querendo te condenar, não. Se eu trair a minha mulher em pensamentos, Jesus disse que o meu coração eu já adulterei, o inferno é o meu lugar. Como é que eu posso dizer uma coisa para você? Ela serve para mim, a balança é para os dois. Então vamos nos ajudar em amor. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará ao fim. E assim, quando virdes a profanação horrível, do qual o profeta Daniel, Jesus está falando, por qual o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, obrigado por essa abreviação, Pai, nenhuma carne seria salva. Por causa dos eleitos, por minha vida e pela tua vida, o Senhor abreviou os tempos,
para se cumprir a promessa, porque se ele deixa mais tempo na terra, nenhum ser humano se salvaria. Porque a maldade, a iniquidade, ela está tão normal hoje em dia, o pecado é tão normal, a gente está tão familiarizado com aquilo que é impuro, que não me incomoda mais. Eu quero continuar pecando, é gostoso, é prazeroso, mas eu venho para a igreja, eu adoro, eu canto, eu louvo, eu escuto a palavra que o profeta vai lá e diz que eu vou crescer, eu vou prosperar, mas a minha vida está toda errada. Não, mas eu não quero saber disso não, porque o Deus é o Deus da bênção. Deus é o Deus da provisão. Você vai crescer, vai romper, vai prosperar. Mas espera aí, eu tenho que mudar, porque não, irmão, olha, a graça te basta. A graça de Jesus é suficiente para a sua vida. Meu irmão, Deus, ele não tem 2 pesos e 2 medidas, meu irmão. A graça é suficiente porque eu não mereço, e as obras não me salvam, mas eu fui salvo para as obras. Você entende a diferença? Eu não fui salvo pelas obras, eu fui salvo para as obras. Até então, nada do que eu fizer serve, mas depois que ela me alcançou e mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade, mudou o meu comportamento, eu tenho que viver para as obras. Para que haja diferença, óleo não se mistura com água, não tem como. E você é óleo, que nunca falte óleo sobre a tua cabeça, e que sejam sempre vestes as tuas alvas. É isso que Jesus diz para a gente, irmão. Pois da mesma maneira, agora aqui é lindo, como nunca, Daniel no lugar santo, porquanto haverá nessa época grande tribulação como jamais aconteceu. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, Renan, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Pois, da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até no ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens. Lembra? Da mesma forma que vistes ir, você verá ele voltar. Vai ser um espetáculo mesmo. Como assim, Renan? Como é que toda a terra vai ver? Se eu estou no Brasil, eu não sei o que acontece em Israel. Agora imagina você, quando uma pessoa cai na bicicleta na rua, quantas pessoas estão com o celular mostrando lá o acidente que aconteceu, e às vezes em tempo real. Agora imagina, o céu se abrindo. Se estava dia, ficou escuro. Você escuta um barulho estrondoso, que toda a humanidade, eu imagino que até aquela pessoa que já nasceu muda vai ouvir. As extremidades da terra vão tremer. A Bíblia diz que vai ser de uma proporção tão grande, que as estrelas cairão dos céus. Terremotos simultâneos sobre toda a terra vai acontecer. Inundações, tudo, porque a natureza está gemendo, dizendo, mas o Messias está retornando, Hosana, a hora vem. Na primeira vinda foi o ser humano, na segunda vinda vai ser a natureza clamando. A natureza clama pela manifestação, e os céus se abrem, milhares de anjos, e os eleitos, com ele, rasgando os céus como um relâmpago que corre do oriente e chega ao ocidente. Mas como, Renan? Milhares de pessoas na terra com as suas telas, imagino eu olhando e filmando, meu Deus, o que está acontecendo no céu? É um OVNI? É um ET? Por que você acha que estão falando tanto de ET ultimamente? Será que os extraterrestres, milhares de pessoas sumiram da terra, foram abduzidos? Governos, vamos nos unir, vamos se juntar, vamos formar um governo mundial. Estamos sendo invadidos por extraterrestres, quando na verdade os céus estão se abrindo para que se cumpra a última semana que Gabriel disse para Daniel. Renan, como é que vai acontecer? Eu não faço ideia, meu irmão. Não sei o dia, não sei a hora, não sei o lugar. Alguns teólogos dizem que nessa última semana que falta, o arrebatamento vai acontecer no início de tudo. E o povo, a igreja não vai passar por isso. Outros teólogos dizem que vai acontecer na metade, porque vocês lembram que eu disse que essa semana será dividida em 2 tempos. Metade de um tempo será um tempo de paz, e a outra metade vai vir uma assolação como a terra nunca viu e nunca verá. Então Jesus vai voltar no meio, não sei, mas Jesus vai voltar no final. A única certeza que eu sei é que Ele vai voltar. Eu não quero me prender a teologias e teorias teológicas. Eu não quero me prender a que um homem B, que é inteligente, acha, que um homem C acha. Eu quero saber uma coisa, eles todos são unânimes em algo. Vai acontecer. É o que em grego diz harpazo, é o aparecimento. Parousia, na verdade, perdão, harpazo é o arrebatamento. Arrebatamento significa o quê? Tirar para si. Muita gente diz que o arrebatamento vai acontecer em 2 momentos. A igreja vai sair, depois de um tempo vai voltar com Jesus. Arrebatamento não é a volta de Jesus, é a igreja saindo da terra. Meu irmão, como vai acontecer eu não sei. Eu só quero dizer, diante de tudo que foi dito nessa noite, eu quero te falar uma coisa, vai acontecer.
E tudo nos mostra. Por que 2024, Renan? Vai acontecer esse ano? Não, estamos entrando na grande tribulação. Não sei, quem sou eu para saber? Quando ele estava na terra, ele disse que nem os anjos e nem o Filho do Homem sabia, senão o Pai, somente a ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu posso morrer e eu vou morrer acreditando nessa mensagem, porque se ele não voltar enquanto eu estiver em vida, qualquer hora, eu vou. Se ele não vir enquanto eu estiver, eu vou, mas eu vou me encontrar com ele, vai acontecer, eu quero cear com ele. Mas a verdade é que você precisa saber de uma coisa, tudo o que está escrito está desenhando, para que a gente chegue a esse grande momento. Renan, e se demorar 30 ou 50 anos, o que é 50 anos para uma terra onde os homens vivem há mais de 6.000? O que é 30 anos para uma terra onde há mais de 6.000 anos a ciência vai dizer que existe vida na terra? 50 anos não é nada. 30 anos não é nada. Quem tem a sensação de acordar agora e daqui a 15 minutos parece que o dia já acabou, você já vai dormir de novo? Os dias serão abreviados. As promessas estão se cumprindo porque Ele está vindo. Então isso também traz uma esperança, Renan. Eu estou com medo, e se a tribulação vier e eu for pego de surpresa, você não vai ser pego de surpresa. Deus, Ele já deu spoiler do final dessa história. Está aqui no livro sagrado, tudo o que vai acontecer está determinado. Quando Noé recebeu a promessa do dilúvio, ninguém acreditou nele, ele construiu a arca, ninguém acreditou nele. Quanto tempo durou, Renan? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos construindo uma arca e todo mundo te chamando de doido. Mais de 100 anos que eu estou falando. Jesus está voltando, mas todo mundo está me chamando de doido. Até o dia que eu entrei na arca, fechei a porta e começou a cair as primeiras gotas de chuva. Aquele doido que vivia dizendo que Jesus está voltando, ele estava certo. E agora, meu irmão? Aquele doido que dizia que a qualquer momento os céus vão se abrir, os sons da trombeta dos anjos tocando, porque os portões celestiais, saindo da dimensão espiritual, invadindo a nossa dimensão, vai chegar aqui e o Messias vai vir e deixará de ser advogado para se tornar juiz. E Ele virá sobre a terra para dizer para você, Ele virá. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, Ele virá. A qualquer momento, eu não sei quando, pode demorar, meu irmão, esteja preparado, porque Ele virá. Existem centenas de milhares de pessoas nesse momento agora, que estão perdendo a sua vida, estão caindo, tendo morte súbita. Meu Deus, quanto tempo que você não escuta falar isso? Agora nos últimos dias, quantas pessoas estão morrendo do nada, sem causa, por cair no chão, morte. O Senhor está recolhendo inúmeras pessoas, ao mesmo tempo que Ele está preparando as pessoas que estão ficando, sabe para quê? Para que essa mensagem continue sendo pregada de forma pura, para que outras pessoas ouçam, porque também é uma das profecias dos últimos dias, toda a terra ouvirá essa mensagem, e você é o mensageiro dela, não é mais o Gabriel, não é o Miguel, é você, João, Maria, Pedro, Tiago, Osinaldo, Marinaldo, Renan, todos nós, Luana, Júnior Chaves, nós somos os mensageiros das boas novas, independente de microfone ou não microfone, eu tenho que falar. No meu trabalho eu não perco a oportunidade, quando eu tenho eu falo, gente, Jesus está voltando. Nossa, o mundo está um caos. Pois é, Jesus está voltando. Eu estou começando a acreditar nisso mesmo, qualquer hora ele volta. Pois é, vamos ficar preparado aí. O dilúvio está chegando. Mas nós estaremos na arca com o Senhor, seguros de todas as tribulações, seguros de todos os problemas, de todos os empecilhos, ainda que haja dor, ainda que haja morte, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que haja vingança, traição, escândalo, permaneça firme no Senhor, que os teus olhos estejam focados no alto, porque é de lá que vem o teu socorro, que a tua esperança esteja no alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Não se prenda a teorias teológicas, não se iluda, porque Jesus disse no início do texto, não deixem vos seduzir. Se vier a teoria, irmão, fica tranquilo, vai demorar mais 100 anos ainda, aí você faz o quê? Então eu vou ficar de boa, porque vai demorar 100 anos, aí você perde a salvação, por causa de um ensinamento errado. Olha para o alto, medita na palavra, dia e noite, guarda essa palavra no teu coração, que aquilo que você ouvir, que é apostasia, aquilo que você ouvir, que é heresia, que é engano, que é de falso profeta, não vai tirar o teu foco da tua salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, isso é muito sério, porque amanhã eu posso não estar aqui, amanhã você pode não estar aqui, mas essa palavra não vai deixar de ser a palavra de Deus. O ano de 2024 é um ano que tem muitas expectativas proféticas para acontecer. Existem inúmeras especulações para acontecimentos que vão mudar o curso da nossa história, vão mudar o nosso jeito de viver. De 2020 para cá, do Covid-19, muita gente já mudou a sua rotina. Uma pandemia, Senhor, haverá doenças. O Covid foi a primeira pandemia na história da humanidade que alcançou todos os continentes. Mas já existiu a peste negra, já existiu a gripe espanhola, elas não alcançaram todos os continentes.
O Covid-19 matou gente em todos os países do mundo. Isso também é uma profecia bíblica, isso também é a confirmação. É a permissão do Senhor, porque está determinado. Ponto final. A oração nossa deve ser o quê? Ora, vem Senhor Jesus, prepara a tua igreja, prepara a minha família, prepara a minha casa, prepara a minha vida, guarda meu coração, guarda a minha mente, blinda a minha mente dos pensamentos contrários, blinda a minha mente da depressão, blinda a minha mente da ansiedade. Quantas pessoas estão tentando tirar a vida agora, porque estão presas numa angústia mental e emocional e não conseguem sair disso, porque Satanás está aprisionando as pessoas com ideologias, com mentiras, com fofocas, com traições, com escândalos, tirando a esperança. Se tira a esperança do reino hoje, de que Jesus não vem, eu morro. Agora imagina Satanás conseguir essa proeza de tirar do meu coração a esperança de que Jesus está voltando. Eu vou morrer, porque essa é a maior esperança da minha vida. Sair desse plano e entrar na eternidade. Meu irmão, que essas mentiras de Satanás não te seduzam, não te tirem do foco, não te tirem da estrada. Que uma mentira desse governante fajuto, desse príncipe maligno que está reinando sobre todos os continentes agora. Isso é claro, não precisa nem ser crente. A pessoa não precisa nem abrir a Bíblia, nunca ter aberto a Bíblia na vida dela. Se ela for muçulmana, candomblé, espírita, se ela vê o que está acontecendo no mundo, ela vai dizer: tem alguma coisa errada no mundo. Para o mundo que eu quero descer, tem alguma coisa errada no mundo. O que está errado no mundo? A natureza está clamando, enquanto o pecado está crescendo, enquanto a maldade está crescendo, tudo está sendo preparado para que ele venha e dê um basta nessa situação, para que ele venha e bote um ponto final nessa história do inimigo, para que ele venha e tome toda a autoridade sobre toda a terra, e aí todos vão dizer: ele é rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Todo joelho se dobrará, o maior satanista do mundo vai se prostrar diante dele e vai dizer: rei dos reis e senhor dos senhores. Toda língua confessará: rei dos reis e senhor dos senhores. Meu irmão, seja o eleito que quando isso acontecer, participe das bodas do Cordeiro, entre nos céus e celebre com ele a salvação e comece uma eternidade com o Salvador, o Messias, o Machia, que está vivo. Chegou a hora de parar de olhar para Jesus como alguém que morreu e é um ser histórico. Ele vive, mas por que eu não vejo? Porque ele é espírito. Mas vai chegar o dia que ele vai vir em carne e você vai tocar nele, você vai sentir nele, você vai comer um pão com ele, você vai ceiar com ele, vai se alimentar com ele, e ele vai abrir as portas da sua casa, do seu reino, e vai falar: seja bem-vindo, filho amado, valeu a pena esperar as 70 semanas se cumprirem, valeu a pena aquelas difamações na sua escola, valeu a pena a perseguição pela tua fé, valeu a pena você dizer não para um pecadinho de bobagem que poderia manchar o nosso relacionamento, mas que hoje deu a possibilidade de você viver comigo por toda a eternidade. Eu já orei a Deus: Deus, se eu puder pelo menos limpar o chão do teu palácio, eu estou satisfeito, mas deixa eu entrar, deixa eu fazer parte do teu reino. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: você não vai limpar o chão do palácio, sabe por quê? Quando ele veio, ele falou: é chegado o reino dos céus. Mas onde está esse reino, Senhor? Está aqui, sentado na Family Short essa noite. O reino dos céus está em você. Você é a extensão, você é embaixador, é representante, é o ministro que está aqui para representar outra autoridade que em breve vai governar todas as autoridades. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 4 diz o seguinte: afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos quando disser o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos aqui nessa terra, nesse século, nessa geração, sobre a terra, seremos arrebatados, seremos retirados da terra com ele nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Para sempre. Essas palavras produzam vida no teu coração, que essas palavras fiquem implantadas na tua mente, nos teus pensamentos, que você alimente isso todos os dias quando acordar. Hoje pode ser o dia que eu vou encontrar o meu Senhor.
Hoje pode ser, então eu vou me preparar para isso. Alegre-se, igreja, anime-se, igreja, lave o rosto, tire o choro, tire a tristeza, tire a angústia, veste a sua melhor roupa e sai e vai vencer a vida, porque o Rei está voltando e Ele disse, nós somos mais do que vencedores em Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus com uma canção. O Senhor está voltando. Fala para a pessoa que está do teu lado. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmão. A qualquer hora. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.